Bom dia! Hoje o tema, a parábola do semeador. Jesus estava em frente ao mar da Galileia. Era de manhã e as pessoas foram chegando e muitos doentes vinham para receber a cura. Alguns vinham carregados. Ao longe se avistavam pessoas trabalhando com a terra. Um grupo colhia, outros semeavam. A multidão foi ficando imensa, já não estava mais cabendo, e Jesus então sobe em um barco, se afasta só um pouquinho da multidão e começa a ensinar. Jesus fala então: o semeador saiu a semear. E o que ele fala? Ele estava pregando sobre o que significa o reino de Deus. Sabe, o coração do povo estava à expectativa de que o Messias viria para libertar a nação do jugo romano e tornar Jerusalém uma potência mundial. Eles não entendiam que o reino de Cristo não era desse mundo, mas será quando renovar a terra. Então Jesus começou a falar, e essas palavras estão em Mateus capítulo 13, dos versos 3 a 8, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mas o que significa essa parábola da semente, do semeador? Quem semeia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio ao mundo como rei, mas veio como um semeador. Os fariseus que estavam ali, eles entenderam as palavras de Cristo. Porém, eles não aceitaram porque o ensino era indesejável. Quanto ao restante do povo, esse ensino os desapontava em suas ambições. Por isso não queriam aceitar. E já os discípulos, aqueles que estavam mais próximos a Cristo, eles não compreenderam a parábola. Então, eles se aproximaram de Jesus e queriam saber o que significava a parábola. E esse era o objetivo de Cristo, levar os discípulos a desejar o conhecimento. Jesus foi explicando para eles: o lançar a palavra, a semente, é pregar o evangelho, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é semente. E essa função Deus deixou para os seus seguidores. Veja nesse texto do livro Parábolas de Jesus, da página 10, diz assim: Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. E saiu sem saber para onde ia, como diz Hebreus 11, 8. Assim também recebeu Paulo a ordem divina enquanto orava no templo em Jerusalém: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Está em Atos capítulo 22, verso 21. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terreais renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. Sabe, toda semente tem a capacidade de germinar.
E ali está a vida da planta. Assim também a palavra de Deus, a Bíblia. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Está em João 6,63. E também ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5,24. Mas sabe, no tempo de Jesus, traduções e especulações humanas eram colocadas acima da palavra de Deus. Mas Cristo veio ensinar que é importante a palavra, está escrito, era assim que ele ensinava. Veja esse texto também do livro Parábolas de Jesus, página 11. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Respondia a interlocutores com um simples está escrito, que está em Lucas 4, versos 8 e 10. Que diz a Escritura? Como lês? Lucas 10, 26. Em cada oportunidade, quando era despertado interesse por um amigo ou adversário, lançava a semente da palavra. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o próprio verbo vivo, aponta as Escrituras e diz: são elas que de mim testificam. Está escrito em João 5,39. E também em Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus veio nos dar o exemplo. Precisamos explicar a palavra de Deus. Mas não explicar filosofias humanas e outras coisas mais, mas focar no que está escrito. Desculpa. Hoje não é diferente. Muitos professos ministros não aceitam a Bíblia toda como inspirada por Deus e colocam uma opinião acima da Bíblia. Lança a semente da incredulidade e deixa o povo confundido. Já outros pregam filosofias e teorias que não alimentam o rebanho. Veja também esse texto que diz assim: nos sermões de muitos púlpitos de hoje, não há aquela divina manifestação que desperta a consciência e dá vida à alma. Os ouvintes não podem dizer: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras, como está escrito em Lucas 24, 32? Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo, anseiam a presença divina, e teorias filosóficas e composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As pessoas precisam do verdadeiro alimento, a palavra de Deus. E um pregador cheio do Espírito Santo vai difundir a luz da verdade e vai aquecer os corações. Amanhã eu vou continuar sobre esse tema, o que significa a semente cair nas pedras, cair no caminho, cair em boa terra, e o que significa os espinhos. Deus quer que aprendamos sobre isso, porque precisamos pregar a palavra, porque o tempo está chegando. Que Deus te abençoe, um bom dia, um grande abraço.